Bem, gente, eu tô aqui com o meu campeão de clicadas no canal, de pessoas que me pediram para trazer o Paulinho de volta, né? O Paulo Gonçalves, carinhosamente Paulinho, porque nós dois somos dois Paulos, somos dois charás. Hum. E alguns temas eu coloco invólucro para ele, ou seja, alguns temas são meio focados. Tem outros que eu, sinceramente, tenho que procurar alguém que se encaixe na questão, né? Pediram para fazer comparação da doutrina de igreja com o kardecismo, pediram para eu falar sobre o Joseph Smith 3, mas eu vou devagar porque o Andu é de barro, então eu vou atender os pedidos de cada um via Instagram, via MSN, mensagens. Eu fico feliz da companhia de vocês. Mas o tema que eu coloquei para o Paulinho é um tema que me chama muita atenção, porque ele, na verdade, ele é prático de família, né? Ele tem família, ele tem filhos e tal. E aí coincidiu de duas ou três pessoas pedirem para falar. Eu tirei essa ideia de falar de família depois que uma pessoa mandou um direct para mim dizendo o seguinte, que pertencia a determinada associação e a outra também, duas ou três, só que essas mesmas pessoas de associações diferentes, elas tinham dificuldade de não aderir mais a esse tipo de associação pelo fato de terem dois, três filhos lá dentro e ficarem preocupados com a questão da moral, enfim, de criação. O outro que quer gravar, que eu vou gravar vídeo com ele, nasceu dentro da associação e fez um piercing, fez uma tatuagem, é uma pessoa maravilhosa, mas encontra dificuldades em relação à saída, né? É uma grande pessoa. O outro pertencia a uma associação muito pior do que a que eu frequentei e disse que só estaria lá, inventa desculpa de todo domingo estar lá só por causa dos filhos. E o Paulo, ele vai falar um pouco desse conceito de família. Pela Constituição, conceito de família é toda reunião que existe entre pessoas de uma forma. Existem famílias que são parental, monoparental, existem famílias que fazem opção para os tios, a parental, monoparental, que é com uma mãe ou um pai, a dupla parental, e tem vários segmentos. Tem aquela família oriunda da união estável, né, também, que é quando o casal que não é tradicionalmente adota uma adota uma criança, né, que é uma coisa muito polêmica e muito complexa. Então, a gente fica pensando se uma mãe que cria um filho sozinho é uma família, ela é uma família, porque existe um tutor e existe alguém que está sendo adotado. Tutoria, né? Alguém que está direcionando aquilo. E tem aquele que é criado pelo avô, pela avó, pelos tios, pelo primo, enfim. A gente não escolhe o modelo, mas uma coisa que a gente percebe é que o modelo de famílias que é aplicado por essas associações são um modelo tradicional, pai, mãe, filhos. Baseado nisso, eu li um livro de um escritor americano que está aqui do lado, que diz o seguinte, que o fato de ser criado por mãe, pai, filho, também tem suas dificuldades, seus problemas. É o famoso filho de casal heteronormativo, né? O casal normal, pai, mãe e filho. Uma pessoa que cria um gato é uma família, é considerado família, pela própria Constituição. Mas esse modelo de heteroparental, heteronormativo, ele também cria um problema, porque se a pessoa ela não quiser ter uma relação com uma pessoa e querer viver sozinha e querer adotar uma criança, já existem casos famosos de pessoas que adotaram crianças e moram sozinhas. Então, é uma família? É uma família, não é heteronormativo, é mononormativo, então o Paulinho se encaixa muito no modelo normal, no modelo tradicional. Eu digo logo e afirmo aqui, casar não é certeza de felicidade. Não é porque o seu bispo, seu líder,
guru lá falou que você precisa de outra pessoa, que você vai ser feliz. Você tem que fazer isso quando você tem certeza de que você precisa de uma outra pessoa, não por obrigação social, não para fazer a satisfação ao povo da igreja. E isso cria um problema, principalmente na associação que eu convivi, porque nós, nós vivemos em uma sociedade que não é, num país, no Brasil principalmente, que tem pai que morre. E é família. A mãe que cria o pai ou criança órfã, é família. Adoção. Então, adoção é outro problema gravíssimo. Então, assim, a gente tem que entender e respeitar quem não segue os padrões normais. E o Paulinho se encaixa muito, é muito preocupado com o filho, aquele paizão, tarará, pão duro. Eu até costumo dizer que eu adoraria ter apanhado. Eu nunca apanhei na vida, né? Meu pai me bate, meu avô me batia de outro jeito, né? Porque essa coisa da família tradicional, ela tem caído por terra, por vários segmentos, por várias estruturas. Vou deixar o Paulinho falar um pouco da família dele, para a gente entender que tem pessoas que conseguem ter filhos, casar, viver 30, 40 anos, e tem gente que casa 40 anos e se divorcia, né? Nós somos livres, né? Artigo 5º da Constituição. E agora eu vou deixar a palavra com o Paulo já entendeu o meu contexto. Obrigado, Paulinho. Opa, eu que agradeço, Paulo. Obrigado por mais uma vez ter convidado para participar do seu canal aqui, fico muito feliz. E, nossa, é um tema bacana, né? Porque eu vivencio, né, 24 horas por dia esse assunto família. E às vezes a gente conversa, né, nos bastidores aí, você sabe, tô fazendo isso, tô fazendo isso, com a família e tal. Então, essas coisas é que a gente já vai acostumando com o tempo, né? Já vira parte realmente integrante da vida e chega até um momento. Você falou de família tradicional, e eu sei que qualquer tipo de família que você descreveu muito bem, todos os outros tipos conceituados como família, que também acredito que são famílias, cada um ao seu modo, e como você disse. Mas no meu universo é aquele que eu já me acostumei, né? Eu sei que as coisas vão andando quase sozinhas já, porque eu tenho que fazer. E aquela coisa, né? Por exemplo, agora, final do ano, vou fazer 20 anos casado com a minha esposa, né? Caramba, eu É passei aquela coisa 8, clássica, né? eu cheguei ao 8, que ficar quieto, ficar quieto. Tá bom. Aí Hã. foi o seguinte, né? Lá em 2003, 20 anos mesmo. E a nossa filha vai fazer 16 agora no mês que vem. E a gente só tem ela, só uma filha. Então é Ah, eu aquilo lá, pensei né? que tinha mais. Só ela. E às vezes a gente faz a correria, né? Quando nasce a filha, por exemplo, né? Uma coisa bacana que acho que todo mundo que tem esse tipo de modelo de família vai talvez compreender. Aí a gente acaba voltando todo o norte da nossa vida, tanto a mãe quanto o pai, para filho, filho, filha. E a gente, porque nós visualizamos a versão que ela vai se tornar melhor com a gente. A Um gente tem sonho, trabalho a né? fazer. Um A gente tem sonho, né? isso, um sonho. Então a gente tem um trabalho árduo a fazer para que isso aconteça, né? Mas é interessante porque, por exemplo, conheci minha esposa na igreja, a gente casou no templo, aquela coisa de Mórmon. E aí viveu muito tempo lá, lógico, né? E saímos há anos atrás, eu e minha esposa. Como eu já falei num episódio com você aqui, foi bem conceitual. Eu peguei umas informações, fui passando para ela, oi, legal, poxa, juntos. Eu acho Foi uma coisa você muito. muito centrado. Eu acho você, assim, até porque o contralto da voz, ele fala o que a gente sente, né? Tem algumas horas que eu fico imaginando ter vivido tudo que você viveu e fazer essa expurgação, a palavra é expurgar, é muito difícil e não ficar numa sequela emocional, ou você se deparar, porque estar dentro de qualquer dessas associações, eu falo, o Paulo, ele frequentou a que eu frequentei, estar dentro dessa e dentro de outras paralelas, né? Porque tem vizinhos, vamos dizer assim, tem vizinhos de entendimento, né? Tem um grupo que é parecidíssimo com o que a gente viveu. E assim, você saiu, você não presta. Você pode ter doado o fígado, não presta, não vale nada, vai viver no inferno. E assim, o que dá para entender, e assim, o que as pessoas me perguntam muito sobre você é assim, será que não ficou nem um resquício de um sentimento, alguma coisa assim? Porque chutar o pau da barraca não é fácil.
Eu tenho uma Vamos coisa lá. para falar sobre isso. Nossa, bem Ah, legal você ter. E foi legal que na outra vez que a gente bateu um papo aqui no seu canal, você fez a mesmo tipo de pergunta. Não, mas ficou alguma coisa? Não é possível. Sabe por quê? Eu entendo a sua pergunta, porque eu sei que muita gente, ao sair do mormonismo, fica com muitas sequelas, ou às vezes com um cônjuge. Ah, mas uhum, ele gostava mais que eu e eu tô saindo, não vai gostar mais de aham, mim, ou vamos brigar bastante por causa disso. Eu não sei se eu tenho que me espantar sobre isso ou não, mas ah, realmente foi muito. Casou, né? Por exemplo, eu com a minha esposa, a ideia de nós não estarmos mais lá, juntos, falou, vamos sair juntos. É lógico, teve alguns empecilhos, não internos nossos, mas a gente falou, e agora? Tal. Rolou esse negócio que você está falando, é a filha. Só que a gente já estava num universo que eu falei isso também no outro episódio Tava com você aqui. esgotamento, né? Tinha esgotamento já ali. Já deixa Isso, aquilo ali. a gente tava. Isso mesmo, tipo, entre aspas, né? Cansado já de tudo aquilo. Isso aí, quando você cai na real de alguma coisa da corporação Mormon, aqui o Paulo Sena ele abre para muitas religiões, mas eu falo da Igreja Mormon, que é o que eu conheço, e falo no meu podcast. Mas a Igreja Mormon em si, quando você passa um tempão lá e você se dá conta, foi o que aconteceu comigo, aí acaba se dando conta de muita coisa de erro na sua história, que você falava, pô, não me ensinaram desse jeito, muita coisa começa a cair por terra a ponto de você falar assim, pera, agora eu tô cansado e não me dava o direito de sentir esse sentimento porque eu tinha que fazer a roda girar. Para mim era o certo a fazer. Mas não é mais Sim, verdade. Não é mais verdade. E minha não esposa encaixa mais, não encaixa isso, e minha mais. esposa compreendeu isso junto comigo. Então Ainda ficou, bem, ainda bem. ainda bem, Ah, porque assim, eu conheço gente que entra no canal e diz assim, minha mulher não pode nem sonhar que eu tô assistindo você, o que eu tô falando com você. Eu acho que tem uma coisa, princípio da liberdade, né? Eu leio muito sobre isso. Então, assim, eu acho assim, é, se fosse verdade, se fosse verdade, eu estaria lá. Então, assim, o que que acontece com pessoas igual você, que eu acredito que sei que tem acontecido com o Ozzy, aconteceu com o Alcover e outros por aí. É assim, quando a gente vai para o meio universitário, quando a gente vai para o meio acadêmico, quando a gente vai para esse mundo, a gente começa a ir para o lado da neurociência, a gente anda para o lado da ciência, a gente anda para o lado da psicologia, que é o seu caso. Então, assim, opa, eu estou errado. Então, o que que acontece? Quando você faz isso você automaticamente faz isso, você não enxerga, eu não estou enxergando você. Mas quando você abre seu ouvido para ouvir outras posições, você diz assim, a minha posição está errada, a minha visão está errada, a minha necessidade está errada. Eu acho que tem um erro grave na associação, na igreja, é assim, responda, tire as minhas dúvidas. Mas ninguém tira a tua dúvida. Você vai morrer com a dúvida. Tipo assim, isso é verdade? Aonde está escrito isso? Aonde está escrito? Entende? Se você perguntasse para mim onde é que está meu sapato, eu diria onde é que está agora. Entende? Se você perguntasse onde é que está a garrafa, eu diria onde está. Mas não existe. Eu acho que eu demorei, não sei se eu falei para você, eu demorei 3, 4 anos para aceitar a ideia, 13, 14, 15, né? 13, 14, 15. uhum. Para aceitar a ideia de que aquilo, eu acho que tem uma questão de imposição. Tipo assim, a verdade é essa e acabou. Você não tem que perguntar por lufa nenhuma. E assim, perfis iguais aos seus, que foram para uma área de ciência que é psicologia e neurociência, é muito difícil ficar. É quase de 100%, 0,3% conseguem ficar. Só se É, ele é eu, muito, né? eu tenho, Desculpa. não, tranquilo, eu tenho um adendo para falar sobre isso, que você comentou aí que lá eles não tiram suas dúvidas e você fica às vezes perdido. Por isso, que é o que eu falo muito no podcast, se você não pular o murinho, se você não romper a barreira pelo menos A uma bolha. vez, você não vai conseguir achar as informações. Não tiram sua dúvida. E, ao Hum, mesmo tempo, você não pode indagar. pesquisar, ou pesquisar nos canais fora dos oficiais. Aí fala, Oficiais. então, tô preso. Mas, então, eu sei, eu reconheço que teve um momento que eu quebrei a regra.
Eu falei assim: "Agora eu vou começar a ver um monte de coisa que é fora do canal oficial, ninguém tá me vendo mesmo". Eu tive É, pessoal, tem que se você não quebrar essa regra, fica lá dentro, aproveita já a fica vida lá, você inteira, a vida pega inteira. os enlatados USA que te dão lá Hum, dentro, aí você fica para sempre. sim, Mas se você romper a barreira, tem muita coisa atrás. Eu sempre falo, romper a barreira de você pesquisar sobre a história da igreja é um murinho baixinho assim, mas você tem que pular, porque lá do outro lado tem um campo florido de informações, mas você vai ter que chegar lá. sim, sim. Eu acho que E tem uma coisa assim também, é, é coisa, opinião minha. Quando a gente é criado no modelo tradicional religioso, eu não sei se foi o seu caso, católico, veio do meio evangélico e veio do mundão e não praticou religião nenhuma. Quando a gente vem de outra, na sinagoga, vem do judaísmo e entra ali, a gente se sente meio, como é que eu posso te dizer? É um pouco constrangimento. Eu sou a verdade, eu tenho a verdade, você está na verdadeira. Então, isso me chamou a atenção no primeiro dia, aliás, eu falei assim, quer dizer então que o resto do planeta é podre? É, pois não, pois é, faz todo sentido o que você entendeu? Mas eu fiquei na minha, entendeu? E outra, tem uma coisa muito sórdida, né? Quando você vai para um lugar desse, igual você que nós fomos, você olha para o líder e você procura a moral, um respeito, a pessoa de respeito, a pessoa. Aí você convive com aquela criatura durante um tempo. Estou falando lá de trás. Aí você depois descobre que ali nada mais é do que uma Vale do Rio Doce, uma Petrobras, onde nós estamos disputando um cargo. sim. E assim, é uma coisa que eu aprendi. Eu lembro muito, eu mandei no grupo, eu mandei para você, sobre a Vera Woods. É muito difícil. Crenças não é só uma coisa religiosa. Crenças é tudo aquilo que a gente é educado, aquilo que a gente vê em casa, que a gente é estruturado. Mudar o modelo de crenças é muito perigoso, é muito grave, porque você tem uma pessoa X e tem uma pessoa Y, que Y é quem eles querem que você seja. Você tem que fazer isso. Não dá para virar a mão, entendeu? Tipo, Y e X. E você tem que ser isso. Então você tem que pegar essa pessoa aqui, virar e colar a mão. Foi um neuropsiquiatra alemão que me disse. Então, assim, você vai ficar atrás de você tudo que você acredita. Então, assim, quando na verdade a fé é isso aqui, ó, né? Livre, a mão livre aqui, entendeu? Então, Uhum. assim, essa questão da voltaridade da mão. Então, teve algumas coisas culturais que eu gosto de observar as coisas. As primeiras vezes que eu lembro que eu frequentei, eu vi os olhares, eu vi as fofocas. Eu tenho um ouvido muito apurado, sabia, né? Então, assim, eu fui treinado na polícia a ouvir muito profundamente. Então, eu via um de cima com de baixo com de cima, e as... Então, assim, se você prega para mim que você é um anjo e você tem comportamento de demônio, é meio difícil você me angariar. E outra coisa, durante os anos que eu passei no Maranhão, o bispo lá, ele nunca foi na minha casa. Nós éramos uma região que não tinha élderes, que eu roubei os élderes da área dele para batizar. E ele tinha ódio do meu bairro, viajava durante 2 horas, a estaca nunca fazia nada. E ele me perseguiu durante muito tempo. Ele me perseguiu durante uns 2 anos, me dava cargo, enfim. O que eu quero te dizer, eles próprios, a igreja que os missionários pregam, não é a igreja que eu vivi. Aquela igreja que eu preguei, ela não existe. Uhum. Não existe. Aí, eu tô falando sério, eu defendo os elders, defendo as sisters, assim, eu sou apaixonado pelos elders, assim, todo respeito, todo carinho, toda atenção. Eu sei que sair de casa, passar 2 anos fora de casa é um caos, é um inferno, é muito complicado, mas assim, o que os missionários pregavam para mim, não tinha nada a ver com o que acontecia dentro da estaca. Sim. Ninguém me disse que um bispo voava no outro na reunião de bispo. Ninguém me disse isso. E eu vi.
Isso. Então, depois de 10 anos, 12 anos dentro da instituição, você passa e olha aquilo. Eu acho que tem uma coisa que uma internauta falou, que eu lembrei de você. Ela falou assim: eles não matam, eles não abusam só sexualmente das pessoas. Eles matam sonhos, eles matam sentimentos, eles matam, sabe? Eu acho que procurar sentimento numa pessoa fria é procurar água num café. Você vai encontrar água lá enfiado lá dentro. Então, assim, quando eu vejo os seus podcasts, que eu assisto todos, eu sou o primeiro a assistir, eu vejo ao mesmo tempo, alguém que praticamente veio lá do raio do poço, né? Porque eu fico preocupado, digo, nossa, que ser humano acreditou tanto naquilo para poder submergir, né? É isso que eu penso, entendeu? Se cair, eu vou pedir, eu só vou pedir o link depois que eu terminar, porque senão corre o risco de eu perder a live. E eu não quero correr esse belo desse risco. Entendeu, Paulinho? Tá. Não, mas é muito legal o que você falou, que foi um adendo. Você fez um adendo ao assunto que a Sim, gente está falando, sim. que navegou por alguns assuntos, eu acho muito legal. Hum, Se a gente voltar, por exemplo, sobre a parte da família, as pessoas perguntam e perguntaram para você, né? Até agradeço o convite para a sim, gente falar sobre isso. Por exemplo, filho, minha filha, por exemplo, né? E os padrões? Calma aí, ela tinha uns padrões que ensinavam na igreja, sim, mas e agora? Eu queria convidar todo mundo que está assistindo a gente a fazer uma reflexão, Paulo. Espera aí, mas e as outras bilhões de famílias fantásticas, que às vezes com mais filhos, né? Eu tenho uma, mas 40, é, 40 não, é, 17 e 40 foi sim. exagero. E você vai ver as pessoas bem criadas, com padrões, pessoas que são Moralmente educadas. limpas, É, moralmente espera limpas. aí, não foi a igreja mórmon que colocou aquilo nessas famílias. Aí Sim, minha filha sair e falar, por exemplo: acho que agora ela pode perder certos padrões que os pais, eu e minha esposa, por exemplo, não vamos conseguir dar para ela porque a igreja ensinava. É uma prepotência muito grande de quem acha ou fala isso, a ponto de falar assim: calma aí, parece sim, que aqueles pais, por não terem uma instituição religiosa n- cobrindo eles, sim. então a filha provavelmente não vai dar boa coisa. Peraí, Sim, sim, é não, um isso não tem nada a pensamento ver. Mas eu erro, pergunto sabe? para você, você está falando, eu lembrei do vídeo da Tieta, né? Que Uhum. padrão? O que é padrão? Padrão é eu comprar um iPhone 9, você comprar, a gente comprar. Isso é padrão. Eu não sou um rótulo, eu não sou, rótulo ficou para marcas, não ficou para minha vida. Então, assim, você é careca, eu não sou. O William não é. Temos que ser iguais. Então, assim, isso também me perturbava muito, porque, assim, padrão. Padrão de quê? Pois é, Padrão de quê? Porque, assim, padrão moral, padrão de um bispo que mete a mão no dinheiro há 30 anos e a estaca não faz nada, padrão de abuso sexual infantil, padrão de um missionário ir para missão ser estuprado e o presidente mandar ele embora, e o rapaz está até hoje Zé doido da Silva, ele foi dopado. pois Será que é. ninguém via? Então, Ó, assim, por exemplo, padrão de quê? é isso. A pergunta, vamos responder essa pergunta, padrão de quê? Não sei. Eu só sei o seguinte, que cada um tem ao seu modo, pode ser uma boa pessoa, um bom cidadão, tratar melhor as pessoas. Minha filha, ela saiu da igreja, ela tem os amiguinhos da escola, amiguinhos da aula de Não desenho. está se pervertendo. Meu pai do céu, sabe? Sabe, os antigos não falavam a menina de ouro, para mim, pra gente É, porque, sabe, e tá tranquilo. E como saímos da igreja mórmon anos atrás e ela já tá adolescente, ela se tava cair, eu entrando puxo o outro, ainda, Paulinho, eu já falei tá para você. certo, Pode tá, falar. saindo da adolescência e tal, aí ela crescendo muito bem com a gente, com a família, nós instruindo, ela pergunta, ela dialoga muito com a gente, chega da escola, pai, mãe, pergunta, aconteceu isso, o que quer dizer? Olha que fantástico, eu preciso, realmente, para quem está ouvindo a gente, tem gente que gosta, mas é Tem. preciso e é necessário uma instituição religiosa para você saber educar ou criar, ou melhor, estabelecer padrões, por exemplo, para uns filhos, você precisa de estar na aba de alguma placa. Hoje eu vejo que não. Ah, Ensinou a gente coisas erradas? Não lembro de ter ensinado. Mas por que eu não posso fazer? E